Olá, este é o Conexão Futura. Já ultrapassa de 12 milhões o número de brasileiros desempregados, segundo o último levantamento do IBGE, divulgado em 31 de janeiro. As consequências do desemprego são velhas conhecidas, como o endividamento das famílias, a informalidade e a queda da produtividade das empresas. No entanto, tem um efeito do desemprego que pouco se ouve falar: o aumento do número de tarefas para quem trabalha. E isso está gerando o que os profissionais de recursos humanos chamam de trabalhador-polvo, que assumem novas funções por orientação da empresa ou para mostrar esforço e garantir a sua vaga. Mas será que há pontos positivos para a carreira nessas situações? E como isso pode afetar a saúde do trabalhador? Então, para conversar com a gente, estão aqui no estúdio a Juliana Brax, que é professora da FGV Direito Rio, e Celso Georgieff, que é sócio-diretor da DSG Brasil Consultores. Daqui a pouco a gente conversa também com a Silvia Lorena, que é gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI. Olá, Celso. Olá, Juliana. Bem-vindos. É um prazer. Celso, a gente fez uma breve abertura citando o que é considerado esse trabalhador-polvo. O aumento da pressão sobre os empregados que estão com a sua vaga no mercado de trabalho é uma das razões para o surgimento desse profissional multitarefa? Sem dúvida, ele é assim. As empresas caminham para isso, normalmente, pelo primeiro motivo seria a situação econômica do país. Ele tem as suas vendas em declínio, a sua receita cai e ele lança mão, muitas vezes, de demissão. E as tarefas desses funcionários que são demitidos, elas são redistribuídas entre a equipe, entre os que ficaram. E é o acúmulo de trabalho. Então, esse que ficou, ele vai acumulando, vai abraçando outras tarefas e aí virou o funcionário polvo, né? E ele preocupado muitas vezes com a situação em que ele está vendo o parceiro, o amigo dele que foi demitido, ele não sabe se ele vai ser o próximo, então ele vai procurar se esmerar na atividade dele e abraçar as outras com carinho, né, para que ele consiga manter o emprego dele no primeiro momento. Essa é uma situação que ele demonstra proatividade, mas também tem um momento em que a empresa orienta esse funcionário a assumir outras funções. Sim, sim. E muitas vezes também o próprio empresário, isso quero crer que seja até um volume menor. O empresário muitas vezes faz isso pensando no resultado da empresa dele. Quanto menos ele gastar com salários, com encargos, mais sobra no caixa para investir em outras atividades, enfim. Mas ele se vale disso, sim, muitas vezes, até ameaçando o funcionário. Olha só, tem muita gente de olho na tua vaga, tá? Muita gente no mercado, recessão. Então ele usa isso como uma ferramenta não muito correta, né? Juliana, como a legislação trabalhista no Brasil caracteriza o acúmulo de função? Isso é extremamente difícil hoje no judiciário, é interessante, né? Perfeito, a sensação que o Celso passou é exatamente essa. Quando você falou orienta, você usou um termo ótimo e sutil, porque na verdade não é nem uma orientação, é uma imposição. O trabalhador que fica, ele vai recebendo as tarefas daquele que saiu e ele vai tendo que fazer. A gente brinca que o trabalhador ele tem quase nenhum poder de barganha dentro do contrato de trabalho. Né? O contrato de trabalho, ou o patrão, ele tem o poder diretivo. Ele dá as ordens, ele dá o comando, ele pune e o trabalhador recebe. Então, é muito difícil imaginar do trabalhador, mesmo de curso superior, de um nível intelectual, que ele tenha o poder de falar, não, isso eu não vou fazer, eu não estava contratado originalmente nas minhas funções. O trabalhador vai absorvendo, vai assumindo, seja porque é uma oportunidade interessante dele conhecer novas áreas, seja especialmente porque ele quer se manter empregável, mas porque ele não tem opção, né? E isso tem ido ao judiciário o tempo inteiro, chamado acúmulo de tarefas, acúmulo de funções, né? Muitas vezes o trabalhador pega uma descrição funcional, também chamada de job description, e fala, olha, as tarefas contratadas eram essas, não envolve nada disso do que eu estou fazendo. Isso está no contrato que ele assina com a empresa
no momento em que ele também assina a carteira de trabalho. Muitas vezes no contrato de trabalho ou numa ficha de descritivo da vaga, da função, o RH tem isso às vezes, quais são aquelas tarefas. E ele prova que está fazendo uma série de outras tarefas não previstas ali. Mas é interessante, e a minha visão da Justiça de anos, que eu atuo na Justiça do Trabalho, especialmente da Justiça do Trabalho do Rio e de São Paulo, particularmente, é de que o Judiciário não tem tido muita facilidade em condenar as empresas, né? Nós temos um dispositivo na CLT, que é a nossa legislação trabalhista compilada, que é o artigo 456, é importante a gente falar dele aqui, mesmo para o leigo, que diz mais ou menos o seguinte, que o trabalhador se obriga a toda e qualquer função compatível com a sua aptidão, vamos traduzir assim para o leigo. E esse dispositivo tem sido muito utilizado pelas empresas e até nas sentenças para entender que, mesmo não contratado originalmente, se é algo que você tem a capacidade para fazer, compatível, tem a compatibilidade com a sua atividade, qual o problema de você fazer? Eu questiono muito isso, sabe, Larissa? Porque eu acho o seguinte, se por um lado há uma compatibilidade, eu tenho habilidade para fazer ou não, ou estou me esforçando para desenvolver, eu vejo também da outra ponta uma mais-valia do empregador. Eu vejo um empregador muitas vezes que está deixando de pagar 3 salários para 3 profissionais que ali estavam fazendo aquilo, para pagar para um só. Quando este um só é um trabalhador que tem a jornada de trabalho controlada, vá lá, porque se ele não vai dar conta de fazer isso nas 8 horas, ele vai receber pelo menos as horas extras. Mesmo cansado, estafado, que é um ponto importante, né? Pode gerar doenças ocupacionais, assédio moral, mas pelo menos ele vai ter uma retribuição de horas extras. Agora, e quando este acúmulo acontece com os trabalhadores que não têm a jornada controlada? Trabalhadores tidos como cargos de confiança. Ele não vai ganhar nenhum acréscimo por jornada que ele não recebe hora extra, não vai ganhar acréscimo salarial por um aumento pelas tarefas. E como fica essa situação? Eu já vou abordar um pouquinho mais com a Juliana a questão da remuneração do trabalhador, então, que acaba acumulando essas funções. Mas olha, a nossa equipe de São Paulo conversou com alguns trabalhadores para saber como o desemprego está aumentando a pressão sobre quem trabalha. Vamos ver. A empresa onde você trabalha demitiu algum funcionário recentemente? Infelizmente, sim. Uma amiga minha saiu, ela foi mandada embora terça-feira. A empresa onde você trabalha demitiu algum funcionário recentemente? Sim, vários. Houve um corte, nada, de umas 20 pessoas aproximadamente, de diversos setores. Sim, as minhas demissões são constantes, né? Trabalho com uma equipe de 12 funcionários e tenho uma demanda agora de demissão de 8 pessoas, né? E isso acaba acarretando bastante no nosso resultado. Você sentiu que as pessoas que ficaram sobrecarregadas, assumindo as funções dos que foram demitidos? Sim, eles acabam ficando sobrecarregados porque nós trabalhamos com metas, né, com vendas. E isso implica muito no nosso resultado. Cada funcionário que eu tenho a menos são vendas a mais para os que ficam. Tem um acúmulo de serviço porque outros colegas foram demitidos, então sobrecarrega. E é muito complicado isso. E aí acumula todo esse estresse, dor de cabeça e todos esses problemas que acarreta aí para poder manter o seu emprego. Você teve que assumir funções que não eram habituais? Sim, muitas funções que eram até mesmo de uma outra área, né, que teve a redução dos funcionários ou até mesmo tirou, né, a área da célula, foi passada para a gente sempre passa por isso. Hoje eles estão enxugando e dando mais atribuições aos que ficam, mas esse é um preço que estão pagando para quem fica também tem que assumir. É meio injusto, né? É injusto. Diminui total a qualidade no ambiente de trabalho. Porque você vai ganhar o mesmo salário, vai trabalhar mais e às vezes a pressão vai ser até maior. Celso, a gente tem um exemplo aí nessa matéria da nossa equipe de São Paulo, de uma pessoa que é da área do comércio, né? Trabalha com vendas. Mas essa tendência do trabalhador polvo, ela ocorre também no setor da indústria, no setor de serviços? Ele ocorre em todos os setores. Vendas, existem alguns exemplos. Você tem um funcionário, ele é vendedor, num dado momento ele assume também a função de estoquista,
Ele tem que ir lá no estoque, pegar o sapato, trazer para a área de venda, ele tem que fechar a venda no caixa. Então, o que acontece? Ele perde venda. Aí entra um cliente, ele não está lá, ele está lá no estoque. Então, existe essa perda natural, mas em todos os setores. No setor da Juliana também. O advogado, ele vai fazer muitas vezes o trabalho que estaria destinado a um auxiliar. Eu vou até o fórum, vou buscar um material, vou levar isso, vou reconhecer firma de um documento. Acontece na área dela, acontece na indústria, acontece em todo lugar. Como esse profissional, Juliana, enquanto o Celso falava, eu me perguntava então se não seria o ideal que o funcionário e o empregador conversassem que, por exemplo, esse trabalho a mais fosse remunerado de uma certa forma, para além da remuneração das horas extras, como você colocou. Sim. Isso seria importante. Isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal, mas como a gente mesmo está falando aqui, há um limite de uma solicitação que o trabalhador pode fazer, de falar, olha, eu vou ter algum acréscimo salarial, eu passei a ter novas funções, mas a partir do momento que a empresa disser não ou não, agora estamos analisando, quanto mais uma insistência houver do trabalhador nesse sentido, esse limite de negociação de ser perturbar ou estar brigando por um direito lícito, nem sempre é bem visto, a gente sabe disso, né? A gente trabalha com as empresas, trabalha com os profissionais e às vezes aquele trabalhador que vem reivindicando direitos, ele é dispensado, porque às vezes o gestor entende ele como, esse cara vai me criar problema, já tá sinalizando que eu vou ter problema. Essa questão que o ouvinte falou ali, né, de ficar com um trabalho de qualidade menor ainda, assoberbado, com mais pressão, é um fenômeno tão interessante que não só nas dispensas ele acontece hoje, como nas férias. Vocês já repararam que as pessoas hoje, elas têm medo de tirar 30 dias de férias? Está na legislação trabalhista que nós temos 30 dias, excepcionalmente fracionados. Quantas pessoas nós conhecemos que tiram 30 dias de férias? Quase ninguém tira. E você sabe que as normas coletivas, elas passaram a incluir uma cláusula de garantia de emprego pós-férias. Olha que coisa doida. Aí você pode pensar, mas por quê? Qual a lógica de garantia de emprego pós-férias? A lógica é essa mesma. Você sai de férias e o seu serviço ele é distribuído por quem fica. E de repente dá tudo tão certo, as pessoas trabalhando... Que você não se torna mais essencial. Que você não se torna necessária e quando você volta imediatamente eles te mandam embora. Então, com os sindicatos tentando colocar uma garantia de emprego pós-férias, de 30 dias, 40 dias, a empresa fala, bom, já que eu não vou poder mandar embora durante 30 dias, deixa ela ir, aí bem ou mal você já toma o seu espaço de novo. Então, olha que coisa estressante. Você não tem coragem férias, de trabalhador... tirar férias. Claro. Né? Posso fazer uma colocação nisso tudo? Deixa eu olhar um pouco o lado agora do empresário. Né? Você tinha, no passado recente, 2013, 2014, você tinha, principalmente no Rio de Janeiro, um segmento muito forte, que é o de óleo e gás. Esse segmento, ele sempre primou por pagar salários um pouco acima dos outros segmentos. Então, o que você tinha ali? Você tinha exatamente o outro lado. O funcionário, ele muitas vezes ele pedia um aumento, não era concedido aumento, ele simplesmente ia embora. Existiam os empregos, existia esse mercado de trabalho forte que hoje não tem. Então hoje qual é o receio? O funcionário, muitas vezes ele tem que entender que se o patrão demitiu 10 funcionários, a empresa está em dificuldade. Uhum. Então como é que eu vou pagar hora extra se eu estou com dificuldade? E aí vem também, talvez até um ponto em que o empresário, muitas vezes, ele podia mudar um pouco o discurso e chamar esses funcionários. Para o diálogo, como a gente colocou aqui. Olha, pessoal, é o seguinte, a empresa vem atravessando dificuldades e eu preciso de vocês. E aí o funcionário acaba entendendo aquele momento, né? Faz um pacto e segue. Muitas vezes isso não acontece. Uma comissão de deputados já começou a analisar a proposta de reforma trabalhista enviada pelo governo. E um dos pontos mais discutidos é a chamada flexibilização da jornada de trabalho, que inclui aí a possibilidade da divisão das férias em 3 períodos ao longo do ano e a redução do intervalo de almoço, desde que seja mantido o tempo mínimo de 30 minutos. Essa flexibilização no horário de trabalho aparece como o desejo de 73% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o IBOP, realizada em 143 municípios. Quem fala com a gente sobre este assunto é Silvia Lorena, gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI. Tudo bem, Silvia?
Olá, Larissa, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Celso, tudo bem? É um prazer conversar com você. O professor Celso e a Juliana aqui também cumprimentam você, Silvia. A pesquisa retrata alguns pontos importantes sobre a flexibilização, como, por exemplo, mais de 70% dos funcionários gostariam de ter flexibilidade na sua jornada, inclusive mais de 67% a redução desse horário de almoço, como eu citei aí na introdução da nossa conversa. Silvia, quais são as razões que os trabalhadores apontam para querer a flexibilização? Veja, Juliana, essa pesquisa, ela revela que o trabalhador, ele deseja, né, participar mais da elaboração das regras que vão reger a sua vida laboral. Né? Hoje nós temos uma legislação que a sua principal, né, referência, a nossa principal referência é a CLT, que é da década de 40, e ela está em descompasso aí com as novas formas de produzir, as novas formas de trabalhar. E essa pesquisa, ela revela o interesse do trabalhador em poder participar mais junto com o seu empregador no formato da sua rotina de trabalho. Ou seja, como você bem disse, 81% dos trabalhadores desejam participar de onde escolher o local onde vai prestar o seu serviço, se de casa, se de casa e também do trabalho, enfim. E um instrumento para poder fazer valer essa vontade do trabalhador, ou seja, contemplando o interesse e a necessidade do trabalhador e da empresa, seria a negociação coletiva. Essa pesquisa, ela traz, ela revela de forma expressa essa vontade de que a legislação trabalhista, ela precisa ser modernizada para contemplar essa flexibilidade. Juliana, você citou a questão do local de trabalho. 61% gostariam de possuir essa flexibilidade, como você citou, ou seja, trabalhar de casa ou de locais alternativos quando ele necessitasse. Só que a pesquisa aponta uma questão interessante, que os trabalhadores que já possuem essa flexibilidade, apenas 50% concordam com essa questão. Isso significa que pode impactar a flexibilização de alguma forma na relação de trabalho entre os empregadores e os funcionários? Essa pergunta foi para mim, você falou, Juliana, eu fiquei... Perdão, Silvia, perdão. Tá, ok. Não, essa pesquisa mostra, enfim, que há uma vontade aí expressiva do número de trabalhadores em poder flexibilizar, mas, ao mesmo tempo, poucos os trabalhadores podem ajustar essa rotina com o seu empregador, seja em razão do cenário de insegurança jurídica, né, em que vivemos hoje, esses ajustes, né, que são feitos entre os trabalhadores e a empresa, por vezes, são considerados nulos na Justiça do Trabalho. Então, em razão até da nossa legislação ser rígida, ter pouco espaço para negociação coletiva, é que ela é pouco utilizada. Eu vou trazer, então, a conversa agora para a Juliana realmente. Silvia, eu peço para você continuar acompanhando com a gente. Juliana, a flexibilização é um dos pontos da reforma trabalhista que estão sendo discutidos, mas ela já aparece na Constituição brasileira. Por que então, ela é tema da reforma? É porque a Constituição ela tem algumas amarras, né? Então, a ideia é de que a negociação coletiva possa prevalecer sobre a legislação em vários outros aspectos que a nossa legislação atual ainda não prevê. E eu acho interessante, vocês tocaram muito no assunto do trabalhador ter a vontade, o interesse de fazer a sua jornada flexível e ter a vontade de trabalhar de forma remota, de casa, home office. Isso é muito interessante, mas eu tenho feito cada vez mais contratos de trabalho home office, as empresas elas não estão arredias a isso, mas não é todo trabalhador que pode ser home office. Isso vai variar de função para função. Certamente o Celso tem um olhar muito melhor que nós duas sobre isso, porque precisa ter uma estrutura familiar que acomode esse trabalhador em casa, precisa ter um ambiente
ambiente de trabalho, precisa ter um maquinário básico, mas precisa ter. Nós temos uma série de questões, Larissa, interessantíssimas da legislação, disciplina, horário e de questões que ainda não estão esclarecidas totalmente. Que por mais que a gente possa ter a negociação coletiva abordando isso, elas ainda são muito complicadas. Na sua casa, eu vou poder entrar na sua casa para investigar a sua máquina, que é a máquina de propriedade da empresa? Na sua casa, se você cair e se machucar, é caracterizado um acidente de trabalho? Ou você caiu porque você levantou e aí seu filho também estava no corredor, você pisou no brinquedinho dele? A própria questão da hora extra, né? O que significa como hora extra em controlar a home jornada office? de quem está em casa? É pelo login, logout do computador? Mas o que você fez durante o dia? E se você depois do almoço parou, tirou uma sonequinha que é saudável? Então, é muito interessante. Eu tenho um cliente que ele trata, inclusive, da segurança de informação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que ele fala que nem todas as pessoas podem tratar com informação confidencial de forma tão longínqua e remota. Então, é muito interessante. Eu acho que é uma tendência. Temos que privilegiar o trabalhador que pode trabalhar home office, porque há funções que não podem. O advogado tem que fazer audiência ainda. Mas ainda precisa ver esses pormenores. Precisa. Vou voltar a conversa para a Silvia. Silvia, o tempo está passando muito rápido. Eu queria, então, as suas considerações. A gente já falou aqui rapidamente que essa também é uma oportunidade para o trabalhador se capacitar em outras funções, né? Essa questão ligada ao trabalhador povo. É preciso, então, investir cada vez mais na capacitação profissional. Certamente. Eu queria voltar ali na questão do home office. Eu acho que certamente essa é uma questão delicada, porque a nossa legislação não regulamenta a forma como pode se dar esse trabalho home office e, enfim, tem todas essas dúvidas aí que a doutora Juliana muito bem colocou. Mas eu acredito que a negociação coletiva ela pode suprir, né, essas questões aí, junto com o sindicato. Esses pontos aí, eles podem ser avançados, inclusive em relação à multifuncionalidade. Eu acho que a multifuncionalidade, é claro que esse trabalho, enfim, ele deve sempre preservar a saúde, a segurança do trabalhador, mas isso pode sim ser objeto de negociação coletiva, onde o sindicato participe e estabeleça, junto com o empregador, os limites, né, dessa multitarefa, os limites, o formato em como isso pode acontecer, respeitado o treinamento do trabalhador, a sua capacitação, a compatibilidade com a atividade para a qual ele foi contratado. É uma oportunidade, vejo que nesse momento nós temos de avançar no debate da modernização das relações de trabalho. Hoje muito bem, nós não Silvia, podemos... eu realmente preciso encerrar a nossa conversa, o tempo já está estourando, mas eu queria agradecer a sua participação. Eu vou prometer a vocês aí da CNI, ao Celso e a Juliana, que a gente volta a falar sobre esse assunto. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Celso, Juliana, o tempo realmente está estourando. Acho que a gente pode concluir que essa pode ser também uma oportunidade, Celso, para o trabalhador se tornar mais versátil, se capacitar em outras áreas. Pode, ele tem a oportunidade de aprender, de trabalhar com outras funções. Descobrir, de repente, meu negócio é este aqui. Gostei disso e vai para lá e faz aquilo, um upgrade da carreira dele. Se redescobrir na carreira. Mas tem um lado negativo que é o esgotamento físico dessa pessoa. Olha, como eu falei, tem muito assunto para a gente falar. A questão da saúde que o Celso citou agora, mais questões ligadas à legislação, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Trabalhador Povo, parte 2. Muito obrigada, Celso e Juliana. A gente volta a falar. Tchau, tchau. Obrigado. A você de casa, eu agradeço sempre a sua companhia. Lembrando que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Mas a gente se encontra sempre no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima.